Eu quero mostrar para vocês um programa que vai funcionar assim. Ó, e aqui faz a ola. Ele dá 4 voltas. Ok. O que é que tem de interessante a respeito desse programa? Tem muita coisa interessante. A primeira delas é isso aqui, ó. Você tem um ID que funciona apenas para este objeto. Né? ID, linha e coluna, mas o ID é importantíssimo. Por quê? Porque o ID é a identidade. Cada um dessa identidade é diferente um do outro. Por exemplo, esse aqui, a identidade dele, o ID dele, ó, objeto garota, ID é 8. Se eu pegar esse objeto 1, o ID do objeto 1 é 7. Então, cada um desses aqui, ó, qualquer um que eu pegue, tem uma identidade diferente uma das outras. Como é que eu consegui esse efeito? No começo de tudo, eu pego esse número de objetos e coloco o 0. Né? Aí eu chamo pega identidade. O pega identidade faz o seguinte, vamos supor que esse fosse o primeiro objeto a entrar. Então, o número de objetos é igual a 0. Então, ele pega o 0, coloca no ID, né, no ID de identidade, e aí aumenta o número de objetos por 1. Então, se ele estava para 0, passou a ser 1. Aí vem um outro objeto, que vai executar esse mesmo pedaço de código. Aí ele pega o número 1, coloca no ID e aumenta o número de objetos, passando de 1 para 2. Aí vem um terceiro objeto, né? Aí pega o número 2 aqui e coloca no ID. E aí passa o número, muda o número de objetos por 1, passa de 2 para 3. E assim por diante. Então isso aqui garante que cada um vai ter um ID diferente um do outro. Então cada um desses tem um ID. Cada objeto desses tem um ID. Olha aqui está o mapeamento dos IDs. Então esse aqui vai ter o ID 0, esse aqui o ID 1, ID 2, ID 3 e assim por diante. Né? Vamos estudar esse mapeamento aqui. Veja que todos esses que estão na coluna 0 são divisíveis por 3. Esse aqui não são, mas o resto da divisão dá sempre 1. E aqui o resto da divisão dá sempre 2. Então eu posso dizer que a coluna é o ID, o resto da divisão por 3. A linha, eu faço o seguinte, eu pego o ID e subtraio o resto. Ora, toda vez que eu for subtrair o resto, então vai ser sempre divisível por 3. Porque aquela partezinha que sobra do 3 eu estou tirando, no caso 1 ou 2, o 0 eu não tenho mais o que tirar, né? Eu não tiro nada. Mas, desse jeito, essa divisão vai dar sempre um número divisível por 3, porque eu tiro o resto. Se eu puser, por exemplo, ID igual a 5, o resto da divisão por 5 dá 2. E se eu pegar aqui, subtrair 5 de 2, vai dar 3, dividido por 3 vai dar 1, que é o número da linha. Todos esses D possíveis têm um resto e um quociente, quando você vai dividir por 3. De modo que todos esses números, de 0 até 8, pode ser escrito dessa forma. Um número vezes 3, mais o resto. Sendo que esse número que multiplica o 3 é a linha, e o resto é a coluna. Você tendo o número da linha e da coluna, a gente quer saber como é que a gente vai posicionar um objeto na tela. Bom, inicialmente o objeto 0 está na posição menos 100, né? X igual a menos 100 aqui, e o Y igual a 100. Então, na posição menos 100, 100. As colunas vão aumentando nesse sentido, e as linhas nesse sentido aqui para baixo. Cada vez que eu for colocar uma coluna, eu vou pegar esse número x aqui, menos 100, e ir somando 100. E na linha, eu vou começar nessa posição inicial y igual a 100 e ir tirando 100 cada vez que for para a linha seguinte. Para você converter a coluna na posição x, eu vou usar essa fórmula. Começa no valor inicial menos 100 e a cada vez que aumentar a coluna, eu vou pulando 100. E o y, uma fórmula parecida. Começo na posição 100 aqui no alto, e aí eu vou tirando 100 cada vez que eu vou aumentando a coluna. No programa, eu vou usar essas duas fórmulas, né? Primeiro, para pegar o ID e calcular a linha e a coluna, que são essas fórmulas aqui.
E depois que eu tiver a linha e a coluna, para posicionar no plano cartesiano. Então vou usar isso aqui. Depois eu troquei essas formas aqui por eu deslize. É só para dar um efeito no programa. A diferença é basicamente a seguinte. Depois que você posiciona na posição aqui no centro, usando esses comandos, você vai para a posição que você quer. Com o deslize, você também vai para lá, só que vai para lá escorregando. Então, só dá um charminho para a coisa. O deslize é o que vai causar esse efeito de abertura. Então, por isso que eu troquei esse mod X para e mod Y para por esse deslize. Outra parte do programa faz o seguinte. Quando você ouvir o levanta, o que ele faz? Ele verifica se o contador, que é uma variável global, né, para todos os objetos, é igual àquela identidade. Dependendo do número que está no contador, só um determinado objeto que vai se mover. Só aquele que for o contador for igual ao ID. Ok? Por fim, eu já tenho essa estrutura aqui, né? Então eu posso colocar um valor para contador e fazer um determinado objeto pular. Por exemplo, vamos fazer pular esse aqui. Esse aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o número 5. Vamos fazer esses 5 objetos 5 se levantar. Então eu coloco 5. Pronto. Sabendo como eu faço para manipular um individualmente, eu chego e faço uma sequência aqui. Ó. Isso, uma ola completa. Eu posso juntar em blocos e fazer 4 olas. 1, 2, 3, 4. Ok? Esse seria um jeito. Um outro jeito de fazer eles pularem 4 vezes é repetindo esse comando 4 vezes. E aí, né? 2, 3, 4. É isso.